Oi pessoal, tudo bom? Voltamos, vocês estavam com saudades, voltamos com os nossos vídeos. Essa semana, ao invés de a gente começar com o artigo, a gente vai começar com o tema da oceanografia biológica, que na verdade é um tema geral da biologia, né, que é a origem da vida. Diversas teorias, né, já foram criadas, sendo que a primeira vez que esse assunto de fato veio à tona foi quando o nosso amigo Aristóteles criou essa teoria da geração espontânea e que somente no século XIX foi refutada. Mas também é importante lembrar, né, que essas são apenas teorias de como a vida surgiu, nada é uma verdade absoluta. Então, para começar a entender essa possível história, né, do que aconteceu lá no início da vida, a gente vai se basear na teoria dos senhores Oparin e Haldane, criada lá na década de 20. E para isso a gente vai se situar aqui a 4,5 bilhões de anos atrás, né? Onde o nosso ar ainda não era respirável, ou seja, né? A gente ainda não tinha oxigênio e nem nitrogênio na nossa atmosfera, mas a gente tinha outros gases, né? Como o metano, a amônia, o hidrogênio e vapor d'água. Bom, nessa época também a temperatura do planeta era bastante alta, né? E combinado com tempestades elétricas, era um ambiente que facilitava muito, né? Era propício a moléculas simples se organizarem de uma maneira mais complexa. Então, talvez isso soe familiar, né? Aquela sopa nutritiva, lembra? Pois é. Isso nada mais era do que um monte de moléculas e compostos orgânicos que estariam dentro dos oceanos, né? Como uma sopinha mesmo. Mas enfim, por uns 2 bilhões de anos assim, o nosso oceano primitivo ficou ali, funcionando como se fosse um gigante tubo de ensaio para as mais diversas combinações moleculares e bioquímicas possíveis. Mas agora pensa, né? Nós somos seres muito complexos. Como diabos a gente foi evoluir a partir de um ambiente tão inóspito, né? Tão simples, né? Bom, a história mais convincente aí na literatura e dentro do âmbito científico nos conta que durante todo esse tempo em que o oceano ficou aí sustentando essas reações moleculares, foi quando surgiram, então, de fato, as primeiras formas que deram certo, por assim dizer, né? Que seriam dos coacervados. Mas não, né? Os coacervados não eram vivos como eu e você, ou como seu cachorro ou sua planta, né? Mas a sua organização, sim, era esférica. Ele tinha uma camada de proteína e uma dupla camada de lipídios, que de fato, né, separavam o meio interno de um meio externo. Então isso já meio que é semelhante a uma membrana celular, né? Que daí já é o que a gente tem no nosso corpo. Bom, mas seguindo a nossa linha do tempo, como eu falei, a gente ainda não tinha oxigênio na atmosfera. Então era um ambiente que a gente chama de anóxico. E daí surgiram, então, as primeiras formas de vida, né? As bactérias anaeróbicas, ou seja, que não utilizavam oxigênio. E as algas azuis, as cianofícias. Tá, mas eu falei que a gente não tinha oxigênio ainda e que a temperatura no planeta ainda era muito alta, né? Então como que esses bichinhos teriam sobrevivido lá? Vamos pensar comigo. Se você que tá aí me assistindo fosse o primeiro ser vivo que surgiu no mundo, você provavelmente não começaria aí todo complexo pensando ser dono do mundo, né? Apesar de que, por um lado, você seria sim o dono do mundo, né? Mas isso já levanta uma outra questão, né? Quando a gente fala de origem da vida, a gente tem essa ideia de que a vida surgiu assim, uma bolinha em algum ponto do planeta e essa foi a primeira forma de vida. Mas não, né? Mas isso é uma outra discussão. Bom, a mesma coisa então aconteceu com essas bactérias, né? Elas eram seres simples, com uma célula só, né? Ou seja, unicelulares. Todo o seu conteúdo ali dentro delas era desorganizado, não era igual a gente, que somos seres eucariontes. Elas eram procariontes e ainda não fabricavam o seu alimento, elas eram heterotróficas ou heterótrofas, né? Como eu e você, porque a gente ainda não fabrica o nosso alimento. Tá, mas se elas não fabricavam o seu alimento, do que é que elas iam se alimentar? Bom, basicamente de matéria orgânica dissolvida que se encontrava no ambiente, né? E que se formava através de reações químicas que aconteciam bastante com a ajuda desses raios, essas tempestades de raios. O mais legal disso tudo é que elas eram bactérias fermentadoras, ou seja, quanto mais elas se alimentavam, mais elas produziam gás carbônico e álcool e liberavam esse gás para a nossa atmosfera com
contribuindo, né, para que essa atmosfera primitiva ficasse um pouquinho mais parecida do que a gente tem hoje. E daí, mais ou menos há uns 2 a 1,5 bilhões de anos atrás, a molécula de clorofila evoluiu dentro das bactérias, né, tornando-as capazes de absorver a luz solar, aproveitar o gás carbônico e sintetizar a primeira molécula que de fato foi produzida biologicamente, a glicose. E assim surgem então as primeiras bactérias autotróficas ou autótrofas, que produzem sim o seu próprio alimento e que de quebra ainda tinham moléculas de clorofila dentro delas. Bom, então, de acordo com a literatura, né, a teoria da endossimbiose nos conta que esse passo evolutivo aí da história foi acontecer supostamente quando uma bactéria heterotrófica, daquela que não produz seu alimento, teria englobado uma outra bactéria, né, que seria essa autotrófica, autótrofa clorofilada, que produzia o seu alimento e que de quebra tinha essas moléculas de clorofila incorporadas. Mas como assim, Brenda? Não entendi. Bom, imagine uma célula que só tem uma organela dentro. Vamos supor, imagine uma esfera com um pontinho dentro e esse pontinho possui uma determinada função. Agora imagine que essa esfera era a nossa bactéria heterotrófica faminta que estava à procura de alimento e que esse pontinho, antes de estar dentro dessa célula, ele já esteve ali tranquilão, sozinho no ambiente e que na verdade era um ser vivo independente, que no caso era a nossa pequena bactéria autótrofa clorofilada e que produzia o seu próprio alimento. Bom, então a história conta que eventualmente essa nossa bactéria heterotrófica, ou seja, a esfera sem o pontinho, teria englobado a bactéria clorofilada, fazendo com que ela se tornasse, então, parte do seu sistema. O mais extraordinário disso tudo na história é que a nossa bactéria maior, a heterotrófica, ela fornecia proteção e matéria-prima, como nutrientes, para a nossa bactéria pequenininha autótrofa dentro dela. E essa, né, em contrapartida, produzia glicose como alimento para as duas, tornando-se, então, o primeiro projeto de organela celular, né, que seria o cloroplasto, a organela onde se realiza a fotossíntese. Tá, mas até agora eu não falei do oxigênio na atmosfera, né? Então, da onde que ele veio? Bom, o oxigênio ele já estava presente no universo, ele só ainda não tinha sido produzido de fato na nossa atmosfera. Ele vai ser produzido justamente através dessa relação simbiótica entre as duas bactérias. Como assim? Bom, essa troca entre as duas bactérias, mais o CO2 e a água, dava esse subproduto, né, o oxigênio, que para esses organismos era como um veneno, porque imagina, eles nunca tiveram contato com esse elemento antes. Imagine, uma bactéria tentava ajudar a outra, aí o oxigênio ia sendo formado, ele ia se acumulando dentro da nossa bactéria hospedeira maior, né? E isso se acumulava muito mais rápido do que ela conseguia eliminar. E a provável consequência disso tudo é que, bom, o oxigênio de fato inibia praticamente todo o seu mini sistema de sobrevivência, né? Interrompia. Mas como nem tudo na vida é preto no branco, principalmente na história da evolução, é claro que a gente teve exceções. E essas exceções apareceram na forma de outras bactérias que, durante todo esse processo evolutivo, elas acabaram convivendo tranquilamente com o oxigênio. E assim, aquela nossa primeira célula maior hospedeira ia englobar essas outras bactérias que de fato conseguiam lidar bem, né, com o oxigênio. Então ela ia estar como se fosse com 2 pontinhos dentro dela agora, né? Essas bactérias que conviviam bem com o oxigênio seriam posteriormente a mitocôndria, né? Porque era como se fosse a usina de força da célula, né? Na verdade, é como se essa bactéria ela utilizasse o oxigênio na combustão da matéria orgânica formada pelo cloroplasto, né? E liberava energia, ou seja, pegava toda essa glicose, quebrava e liberava energia. Assim, teoricamente, foram que surgiram de fato os primeiros organismos fotossintéticos, que eles produziam seu próprio alimento e liberavam oxigênio para a atmosfera. Então, diz a paleontologia que os primeiros organismos desses, né, que surgiram aí nas margens dos continentes primitivos foram as bactérias filamentosas, ou as cianobactérias, que são formadoras de pequenos recifes calcários, né, chamados de estromatólitos. Se você já ouviu falar, curiosamente a gente ainda consegue ver esses estromatólitos lá na Austrália. E daí, com o passar do tempo, todo aquele excesso de CO2 que a gente tinha na atmosfera começou a ser consumido, né, por mais e mais bactérias, reduzindo o efeito estufa, né, da época, amenizando a temperatura, o oxigênio foi começando a formar a nossa camada de ozônio,
e pouco a pouco então foram criadas as condições ideais para a evolução da vida até agora, né? Até o que a gente tem agora. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que semana que vem vai ter artigo sobre a origem da vida para você ficar por dentro. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like. Se inscreva no canal, por favor, é muito importante pra gente. Comenta aqui no YouTube, a gente sempre responde, no Facebook também. Tem nosso Instagram, se você tem fotos, coisas que querem compartilhar com a gente, marca lá a gente com a hashtag Descontraído, a gente vai encontrar, a gente vai ficar super feliz de divulgar e ajudar também. Então é isso, e fiquem ligados que semana que vem eu volto com mais um vídeo daí explorando a face científica da origem da vida. Então, tchau, tchau.